Bem, vamos à palavra. Gênesis 1, 26, 28 e 31. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, conforme a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. E Deus disse, versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia ficado muito bom, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia, o último dia da criação, já que no sétimo ele descansou. Vamos para o capítulo 2, versículos 21 ao versículo 24. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém. É esse segundo texto aqui que eu gostaria de avançar, mas nós faremos isso nos próximos dias. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos Deus falando consigo mesmo. Deus está falando com ele. E sobre o que Deus fala? Deus fala sobre um projeto que ele está prestes a executar. Algo que ele está planejando, algo que ele está pensando, e ele conversa com o seu ser. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa semelhança. O que a gente observa aqui é que Deus não diz isso em relação a nenhum outro ser criado, a nenhuma outra obra da criação há um tratamento semelhante. É algo aqui sui generis, algo único. Quando Deus vai criar a luz, Ele não diz assim: façamos a luz assim, façamos a luz assado. Quando Ele vai criar a vaca, Ele não diz assim: eu estou pensando em criar uma vaca, como é que a gente vai fazer a vaca? Façamos ela branquinha, com pintas pretas, né? Gordinha, 4 patas, vamos colocar 2 chifres, né? Vamos fazer assim, desse jeito. Não, Deus simplesmente diz: haja. Deus simplesmente fala e aquilo acontece. Mas quando Deus vai criar o homem, Deus, antes de fazer o homem, veja, Deus está planejando, Deus está pensando, Deus está conversando sobre esse ser que Ele criaria. E isso, por si só, revela que aquilo que Deus estava para fazer
era algo especial em relação a tudo que ele havia criado antes. Essa conversa de Deus sobre o que ele estava prestes a fazer revela que esta criação era algo diferente. De fato, Deus estava falando do ser humano, de como faria o ser humano, de que este ser teria a sua imagem, teria a sua semelhança, o que ele não deu a nenhum outro ser da criação. Não porque Deus precisasse conversar, não porque essa fosse uma necessidade. Pastor, pelo fato do homem ser mais complexo, então Deus tinha que pensar mais. Não, não há nada difícil para Deus. Deus está falando, Deus está declarando, mas ele poderia também, em relação a dizer, haja o homem. E surgiria o homem. Que apareça o homem, vai lá, apareceria Adão. Deus teria poder para fazer isso. Deus não precisaria nem de construir o mundo em 6 dias, ele poderia fazer isso num segundo. Mas veja, Deus aqui age como o Deus lá de Jeremias, capítulo 18, como o oleiro, como Deus de processo, né? Porque quando Deus fala com Jeremias, veja, é assim que eu trabalho, eu coloco as minhas mãos e eu vou dando forma e eu vou trabalhando. Como Deus age na nossa vida? Deus pode realizar milagres, e Ele tem poder e Ele faz isso, mas milagres são exceções. Normalmente Deus trabalha como é aquele oleiro. Ele vai trabalhando, ele vai construindo a história, ele vai construindo as circunstâncias, ele vai nos moldando, ele vai trabalhando em nós, é assim. Nós não vivemos de milagre como vivemos de feijão e arroz, nós vivemos de processos. Por isso que Deus constrói o mundo num processo de dias. Mas quando ele vai construir o homem, é assim que ele se revela, como um oleiro. Ele monta um homem, ele constrói o homem, ele molda o homem com suas próprias mãos. Não é à toa que o corpo humano é essa máquina tão maravilhosa. Há um capricho de Deus, há um cuidado de Deus. Deus trabalha no homem, moldando, modelando com suas próprias mãos, porque aquele ser era um ser especial. Em seguida, Deus planta um jardim para o homem. Deus constrói uma casa, um habitat próprio para receber o homem. E Deus coloca o homem nesse jardim, como um pai que diz assim, olha, você vai casar, e quando você casar, você vai precisar de uma casa. O pai não tem esse cuidado, quem pode, né? Eu estou comprando essa casa, quando você casar, eu tenho uma esposa para você, então deixará pai e mãe, você vai me deixar, eu vou construir uma casa para você. E Deus constrói um jardim e coloca o homem nesse jardim. Um jardim com rios. Coisa boa é barulho de água corrente, né? Barulho de água. Quem já foi lá na queda d'água ali? Como é que é? Itaipu, né? Foz do Iguaçu. Já foi, é lindo aquele barulho, né? Você vê, a voz de Deus é como a voz de muitas águas, né? É gostoso, o barulho do mar, rio. Uma vez nós ficamos, né, irmão, numa pousada que tinha um rio assim ao lado, aquele barulho a noite toda, que delícia. Deus colocou rios no jardim, frutas. Jardim, o que é que você fala? O que é que você pensa em jardim, irmão? Jardim é algo plantado, pensado, né? É um trabalho de um paisagista. É um trabalho feito simplesmente pela beleza estética, ou de sons, de percepções, de sensações, de perfume, plantado, um lugar lindo, né? Está aqui, ó, no meio da mata. Você vai ficar solto na natureza aí, meu filho. Tá aí. Não, tem um jardim para você. Tem essa sombra agradável, tem esse barulho de água. Ó, aqui vão ter borboletas, né? Flores, perfumes, um lugar agradável para você. É o seu paraíso, né? Tem aquela árvore ali, ó. Se você comer daquela árvore, você nunca vai envelhecer. Você vai sempre ter vida eterna. Árvore da vida, pode comer à vontade de tudo, tudo para o seu prazer. É interessante que a Bíblia diz que havia ouro no Éden. Havia ouro. Qual a necessidade, pastor? Nenhuma.
Nenhum. Simplesmente, talvez, para dizer assim, ó, a beleza, o ouro é bonito, né? Tem um hino que fala disso, só consigo admirar e tal. É bonito. Então vai ter ouro aqui só para o teu prazer estético, para a tua beleza, que é um metal bonito. Deus coloca o homem num lugar de prazeres. Deus coloca o homem num lugar de delícias, num lugar de cuidados, porque Deus está dizendo, você é especial. Agora, o que Deus faz em relação a este homem, que revela o quanto ele é especial, e é o seu propósito sendo executado, é o soprar nas narinas. Deus não faz isso com ninguém. Deus tira do seu próprio espírito de vida, do seu próprio espírito de sabedoria, do seu próprio Espírito Santo, e Deus sopra nas narinas daquele homem. Deus está dizendo, eu estou colocando em prática a minha intenção. Eu sou espírito, e você também vai ser um ser espiritual. Eu estou conferindo a você, ser humano, a minha imagem e a minha semelhança. A vaquinha bonitinha, o boi, o seu marido, lá o boto cor-de-rosa, a baleia, nada disso terá do meu espírito. Mas você não apenas será colocado no lugar de delícias, você não apenas está sendo construído pelas minhas mãos, eu estou soprando em você o meu espírito. Definitivamente, tudo isso difere o homem de toda a criação. Mas o que de fato é imagem e o que de fato é a semelhança de Deus em nós? Teologia vai dizer que imagem significa que nós somos seres inteligentes, seres pensantes, seres criativos. E a maioria de nós é, sim ou não? Sem comentários. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala, amém, irmão. Não vai ficar feliz, é? O ser humano na Terra é o único capaz de criar, modificar, melhorar, transformar. Deus não criou essa cadeira, não. Deus nem fez cadeira, foi o homem que fez. O homem cria, o homem modifica, ele produz conforto, ele produz beleza. Eu fui na Sky Glass, aquele lugar que você avança assim num penhasco, andando aqui assim, ó, opa, não dá para fazer aqui, mas lá vidro transparente. O homem que fez aquilo, a inteligência. O homem cria. O que é isso? É a imagem de Deus no homem, a capacidade, a inteligência. Um avião. Eu fui lá no museu da NASA. O homem capaz de criar coisas impressionantes. Quem faz isso, pastor? O homem. Por quê, pastor? Porque ele tem a capacidade de criar, de modificar, de evoluir, de melhorar, de passar conhecimento às próximas gerações. Macacos não fazem isso. Eles vivem como viviam há 10.000 anos atrás. Inteligência criativa. Segundo significado, o ser humano foi criado um ser moral, como Deus. Um ser que é bom, ou que pelo menos deseja ser bom. Um ser que é justo, ou deseja ser justo, ou tem um senso de justiça dentro dele, tem um tribunal próprio, uma capacidade de amar, de perdoar. Quando não faz o que é justo, quando não faz o que é correto, ele se sente culpado, se sente acusado, porque é um ser moral. Sabe que não pode roubar o que é do outro, pegar o que é do outro, sem pedir permissão ou sem pagar um valor justo. Sabe que não pode tirar a vida do outro, a não ser que retribua uma ameaça na mesma medida, em legítima defesa. O ser humano entende, compreende, porque tem dentro dele um tribunal que o julga, que julga suas ações. O que é isso, pastor? Porque ele foi criado como Deus, com a capacidade de entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, o que é correto, um ser ético. Você nunca vai ver um cachorro triste. Por quê? Porque fiz algo errado.
Um cavalo com dor de consciência, porque ele fez com que o seu cavaleiro caísse. Ele está triste, ele está depressivo. Isso não acontece com os animais. Só o ser humano julga as suas próprias ações. E muitas vezes se pune, se chicoteia, porque se sente culpado. Terceiro significado é a espiritualidade. O ser humano é o único ser espiritual. Por ser criado à imagem de Deus e ter um espírito, o ser humano busca o Criador. Dentro dele existe uma bússola que o direciona para Deus, que faz com que ele tenha sede de Deus, fome de Deus, que ele tenha fé. Você nunca vai ver aqui, né, um mico, leão dourado chegando aqui, se ajoelhando, chorando, buscando, com sede, com fome de Deus. Não, não vai existir isso. Havia um ateu na antiga Inglaterra, que um dia chegou para a rainha da Inglaterra e disse assim: olha, eu sou o único ateu na Inglaterra, eu sou o único que aos domingos não vou ao templo buscar a Deus, não acredito em Deus. Deus não existe porque não é provável que Ele exista diante de tantos males, de tantas imperfeições nas relações humanas. Deus não existe. Então, como eu sou um ser lógico e inteligente, ele achava que o fato dele ser um cientista, um pesquisador, se considerar muito inteligente, seria uma ingenuidade ir para a igreja e ficar com os outros crentes. Então ele fala: domingo eu não vou para a igreja, eu não adoro a Deus. A rainha disse: não, você não é o único na Inglaterra que não adora a Deus aos domingos. Ele falou: não, tem outros. Então me diga, rainha, por favor, quem são os outros, para que eu possa conhecê-los e compartilhar com eles meus pensamentos. A rainha disse: se você for no estábulo, lá no estábulo você vai encontrar vários outros seres que não vão aos domingos à igreja adorar a Deus. Ele falou: mas a senhora está me comparando a cavalos? De forma alguma, os cavalos não vão, porque eles não são capazes de crer. O ser humano, em qualquer cultura, mesmo a mais primitiva, ele vai se ajoelhar diante de um tótem, diante do sol, diante da lua, diante do boto cor-de-rosa, como tribos brasileiras. O que é isso? É ele expressando a sua sede espiritual. É ele expressando a sua fome pelo transcendente. Ele existe, ele olha para ele e diz assim: eu não posso ser só um aglomerado de células. Eu não posso ser apenas um feixe de músculos sustentados por um esqueleto. Não tem sentido eu viver aqui com compreensão moral, ética, e achar que morrer é o fim de tudo. O ser humano, ele precisa crer no transcendente. Há dentro dele um desejo de crer nisso. Por quem colocou isso, pastor? Deus, porque há espírito dentro dele. Quarto, significa que o homem foi dotado de uma autoridade divina. O ser humano vai lá, ele não é tão forte quanto o leão, mas ele enjaula o leão. Ele não consegue nadar como um tubarão, mas ele constrói um aquário e põe um tubarão lá dentro. O ser humano domina sobre tudo que ele consegue ver, ter contato. Ele cria ferramentas, ele cria instrumentos, ele cria estratégias, ele domina, ele governa. Assim como Deus governa o universo, assim como Deus domina sobre todas as coisas, o homem diz: eu estou dando autoridade a vocês para governar. O homem recebeu de Deus autoridade, ele tem domínio, ele controla. Isso é o que, pastor? A imagem de Deus no homem, a imagem, a semelhança de Deus. Mas a teologia em geral acaba aqui. O homem tem a imagem de Deus porque ele é inteligente, porque ele é um ser moral, porque ele é um ser espiritual, porque ele é um ser que tem autoridade. Mas há uma quinta característica que eu não conhecia até alguns meses atrás. E é a mais sutil de todas, mas ao mesmo tempo a mais significativa. A última, porém, a não menos importante. E é essa característica que difere os homens não apenas dos animais, dos seres terrenos, mas difere os homens de todos os seres espirituais. Quem seriam, pastor? Os anjos.
O homem foi criado diferente dos próprios anjos. E é essa característica que difere. Por quê, pastor? Porque a Bíblia não diz que anjos têm a imagem e semelhança de Deus. E eu sempre me questionei isso. Sempre me questionei e nunca encontrei uma explicação para isso. Porque se a gente pensar que a imagem de Deus significa inteligência, a pergunta é, os anjos têm inteligência? Sim. Os anjos são mensageiros de Deus. E eles não poderiam ser mensageiros de Deus se não tivessem a capacidade de decorar uma informação, de passar essa informação, de ter inteligência para cumprir uma ordem. Anjos são seres morais, obviamente. São santos. São seres santos. Anjos são seres espirituais, sim, eles louvam a Deus. E eles têm autoridade? Tem. Que o diga Zacarias. Duvidou de um anjo? Está mudo. Anjos têm autoridade porque eles são organizados em exércitos. A Bíblia fala de hostes. A Bíblia fala de principados, potestades angelicais. Ora, se há um exército, há hierarquia, a autoridade, tem domínio. O príncipe da Pérsia, a Bíblia fala, eles dominam regiões, dominam áreas. Agora, eles não são apenas inteligentes, eles não são apenas seres espirituais. Em tudo isso, eles são mais que os seres humanos. Eles são mais inteligentes do que nós. Porque pense comigo, irmão, a Terra, se a gente pensar na Via Láctea, ela é uma poeira. Se você pensar no universo, ela praticamente não existe. E a Terra foi criada. Mas existem seres que até hoje são descobertos. Tá ok? Existem seres, por exemplo, no mar, em fossas abissais, que o homem nunca teve contato. Nessa terra minúscula, com tempo de existência. Agora imagine no universo, onde habitam os anjos, que foram criados muito antes dos homens. Imagine quanto tipo de anjo existe, a inteligência deles, a capacidade deles, o conhecimento deles. Eles têm tudo muito mais que nós. Poder, grandeza, inteligência, espiritualidade, autoridade. Agora, mesmo assim, eles diferem de nós. De que maneira, pastor? Eles não têm a imagem de Deus. Eles são mais inteligentes, eles são mais santos, eles têm mais autoridade, mas eles não têm a imagem de Deus. Para a maioria dos crentes, Isaías 14 está falando de Lúcifer. E ele diz assim, o texto diz, que ele não tinha a imagem e semelhança de Deus. Como é que eu sei disso, pastor? Porque ele diz, subirei às mais altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Eu não sou. Serei semelhante ao Altíssimo. Mas a Bíblia diz que os céus declaram, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Se é Lúcifer ou não, eu posso dizer uma coisa. A Bíblia, em nenhum lugar, afirma que anjos têm a imagem e semelhança de Deus. Que coisa interessante isso aqui. Isso aqui me empolga, isso aqui de verdade me anima. Quando Deus viu o homem só, Gênesis 1, capítulo 2, versículo 18, é a primeira vez que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Pastor, mas em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus cria o homem macho e fêmea, sim ou não? Sim. Como que no capítulo 2, o homem estava só? Alguém diz, aquela é a primeira esposa, dá até nome para a primeira esposa, ele tinha morrido, então, não, bobagem, irmão. O que acontece é o seguinte, capítulo 1 é a história de toda a criação. O que é o capítulo 2? Capítulo 2 é o replay dos melhores momentos. Deus separa o capítulo 2 para tratar especificamente do sexto dia. Como foi que ele criou o homem? Como isso aconteceu? Como o homem deu nome aos animais? Como ele colocou o homem no jardim? É o detalhamento do capítulo 1. Então, no capítulo 2, nós vemos que em algum momento o homem estava só. E é a primeira vez que nós encontramos na Bíblia a expressão dizendo que algo não é bom. No capítulo 1, quando Deus cria a luz no primeiro dia, diz a Bíblia, e viu Deus que era bom. No segundo dia, quando Deus separa a terra da água,
águas de baixo, águas de cima, quando Deus coloca as plantas, no terceiro dia, quarto dia, os animais, as aves, os répteis, todo dia, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Deus está dizendo, ok. Ele checa, ele olha e diz, está ok, de acordo com o projeto. A base para o terceiro dia foi construída no segundo. A base para o quarto dia foi construída no terceiro. Está ok, está pronto, está terminado, está acabado. É bom. Quando chega no sexto dia, Deus olha para o homem só. E é a primeira vez que Deus olha para algo e diz assim, não é bom. O que é que Deus está dizendo, pastor? Não está perfeito. Não está acabado. Não está conforme o projeto. Tudo que ele havia criado tinha passado pela conferência, tinha passado pelo ok, pelo crivo, de acordo com o projeto. Ok, mas quando ele vê o homem só, ele diz, não está perfeito. Não está como tinha que ser. Quando, então, Deus toma uma decisão. Deus diz, falhei uma adjuntora para estar diante dele. Uma adjuntora idônea, oposta. A palavra aqui significa oposta. A gente vai desenvolver essa ideia nas próximas mensagens. É isso aqui que eu quero desenvolver. Hoje não vai dar. Então Deus diz, falhei uma adjuntora para que esteja diante dele alguém semelhante a ele. Porque o homem, Deus permite que ele dê nome aos animais antes de criar a mulher. E ele coloca aí, leão, leoa. Aí vai colocando, né? Nome. De repente chega, peraí, para mim não tem ninguém. Ele percebe que não tem um ser semelhante a ele. Então Deus resolve esse problema de que maneira? Dando uma companheira, uma mulher semelhante a ele. Deus não deu uma igreja. Deus não deu mais trabalho. Deus não construiu uma empresa. Deus deu uma esposa, diga uma esposa. Quando Deus cria a mulher, Deus leva essa mulher para o homem. Deus tira ela da mesa de cirurgia, né? Perfeita. Deus já tinha adquirido experiência com o homem. Então ele melhora o projeto. Amém, irmão? Antes de fazer uma obra de arte, primeiro você faz um rascunho. Ele já tinha feito o rascunho, agora fez a obra de arte. E ele leva o homem, leva até o homem a mulher. Aí, novamente, uma expressão única que Deus ainda não tinha usado. A Bíblia diz, e viu Deus que era muito bom. Diga, muito bom. Tudo Deus tinha falado, é bom, é bom, é bom. Quando viu o homem só, pela primeira vez, Deus disse, não é bom. Deus cria a mulher. Deus leva e Deus forma a primeira família, porque a declaração aqui é a declaração de casamento. Deus celebra, Deus abençoa, Deus diz, serão ambos uma só carne, homem e mulher, macho e fêmea, se tornarão um. E viu Deus que aquilo era muito bom, diga, muito bom. Gosto é algo que não se discute, sim ou não? Por que, pastor, gosto é algo que não se discute? Porque gosto, na maioria das vezes, é uma percepção. Percepção é um ponto de vista. Então, como você não conhece toda a verdade, como você não consegue ver a amplitude das coisas, é a sua preferência, é o seu ponto de vista que define se algo é bom ou não, então, normalmente, gosto é algo que não se discute. Então, alguém vai dizer, isso é bom, o outro diz, não é bom. O que seria do verde se todos gostassem do azul, né? Então, é uma percepção. A beleza nunca é de fato objetiva. A beleza é sempre um estado de espírito. Tem gente que gosta de mar, tem gente que não gosta. Gosta de montanha. Tem gente que gosta de sorvete, tem outro que não gosta. A minha secretária de Macaé, por exemplo, não gosta de chocolate. Eu não entendo. A menina eu adoro. Essa daqui gosta. Eu gosto, pastor. Ou seja, por que, pastor? É gosto. Agora, veja. Quando alguém como Deus, que conhece todas as coisas, todo o conhecimento, ele é onisciente. Quando Deus diz que algo é muito bom, é porque é muito bom. Não importa o que diga o psicólogo moderno,
Não importa o que diga o sociólogo, não importa o que digam os influencers, família é falida, família é um fracasso, família... Se Deus diz que algo é bom, é porque é bom. Se Deus diz que algo é muito bom, é porque é muito bom. E Deus disse, é muito bom. É melhor que todo o restante da criação. Isso agora sim está à altura do projeto. Isso agora sim está conforme eu planejei. Veja que Deus diz, quando vai criar o casal, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aqui a gente vai entender por que Deus diz que isso é muito bom. Diga, façamos. Em que pessoa está esse verbo? Na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural? Do plural. Por quê? Porque quem está falando é uma pessoa ou mais de uma pessoa? É mais de uma pessoa. Façamos a nossa imagem. Esse pronome nossa é no singular ou no plural? Plural, nossa, não é minha imagem, é nossa imagem. A palavra usada para Deus no livro de Gênesis, na maioria dos casos, é a palavra Elohim. E Elohim é a mesma palavra usada para deuses. Elohim é um termo plural. Então, aqui é uma expressão de um Deus plural. Não é de um Deus isolado. Ele não está falando com ele mesmo, como um louco, eu vou fazer alguma assim, porque a gente fala sozinho, mas não é loucura não, falar um pouco sozinho faz bem. Mas Deus aqui está falando, conversando, porque há mais de uma pessoa, de verdade. Ele está falando porque Ele é um ser plural. O Deus da Bíblia, Ele é um em essência, mas Ele é formado por 3 personalidades: Pai, Filho e Espírito Santo. E são 3 pessoas distintas. Tem uma corrente unicista que diz, não, é a mesma pessoa. Isso é uma loucura, gente. Como é que Jesus está lá no Getsemane? Pai, a minha vontade não é ir para a cruz, mas que não faça a minha vontade, é a tua vontade. Você é a mesma pessoa, tem a vontade de ir para a cruz. É uma esquizofrenia. Claro que são 2 pessoas distintas. Mas vejam, os 3 formam um só Deus. Isso é um mistério. Eu não compreendo nem minha esposa, com quem eu sou casado há 27 anos, eu compreendo Deus. Ninguém, a gente não queira compreender Deus. Se a gente entender, o que é compreender? Compreender é reter dentro, é prender dentro. Você não vai compreender um ser eterno. Você não vai compreender um ser imortal. E a eternidade de Deus não significa apenas que Ele nunca morre. Significa que Ele não foi criado. Ele não tem início, Ele não tem fim. Você entende isso? Claro que não. O Pai é eterno? Sim. O Filho é eterno? Sim. O Espírito é eterno? Sim. O Pai é Deus? Sim. O Filho é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Existem 3 deuses? Existem 3 seres eternos? Não, existe um só. Você entende isso? Não, nem eu. Mas é a Bíblia. E Deus aqui, como um ser plural, Ele está dizendo, eu estou vendo o homem, e ele está sozinho. Ele está solitário. E se ele está solitário, quando ele diz, ele não é bom, ele está dizendo, a imagem não está completa. A semelhança não está completa. Porque se eu sou um ser plural, estou criando um ser, a minha imagem e a minha semelhança, e esse ser está sozinho, significa que não está completo. Significa que não está bom. Então, quando ele cria a mulher, é isso que ele diz. Veja, isso fez um boom na minha cabeça. Isso explodiu. Ele diz assim, primeiro Adão, essa é osso dos meus ossos, e essa é carne da minha carne. Então Deus ratifica, Deus diz, e ambos se tornarão uma só carne. E é nesse ponto, é exatamente aqui, que o ser humano difere de todos os anjos, de todo ser espiritual que há no universo, e é nesse ponto que ele se assemelha a Deus de forma única. Por quê, pastor? Porque anjos não podem se tornar um. Anjos não podem formar unidade coletiva. 2 anjos não podem formar um só ser. Um agrupamento de anjos não pode formar um só corpo. A igreja pode. Nós podemos. O ser humano pode. Uma família pode. É essa a característica
que torna o homem um ser semelhante a Deus e diferente dos anjos. Quando Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala sobre a eternidade, ele diz assim: no céu nós seremos semelhantes aos anjos. Quando ele é questionado sobre aquela mulher que casa com o primeiro, aí o primeiro morre, aí por causa da lei do levirato, o irmão tem que casar e casa o segundo irmão, aí morre o terceiro irmão e morre. O quarto já tinha fugido há muito tempo. Que mulher perigosa. Mas ela carta com o quarto, com o quinto, com o sexto, vai casando e morre. Aí no céu ela vai ser esposa de quem? Jesus fala: no céu, meu filho, nós seremos semelhantes aos anjos. Então Jesus elenca uma característica, ele traz à tona uma característica dos anjos. E que característica ele destaca? Exatamente essa: os anjos não se casam, nem se dão em casamento. E isso aqui é muito significativo. Anjos servem a Deus, anjos são santos, anjos são espirituais, mas entre eles, cada um é um. Cada um deles é único, individual e não formam unidade coletiva. Anjos não têm poder de formar unidade, quer entre eles ou com Deus. Em João 17, Jesus ora pelos seus discípulos. E olha o que Jesus ora, o que ele diz: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Jesus está dizendo: Pai, nós temos o poder de sermos um através da unidade, dentro da Trindade. Nós somos um. Que a igreja aqui na terra também seja um. Que eles vivam essa unidade, porque espiritualmente eles têm o poder de fazer isso. Isso nunca foi orado a respeito dos anjos. Que eles sejam um. Aí Jesus diz que eles sejam um em nós. Ou seja, que não apenas eles sejam um entre eles, mas que eles sejam um conosco. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos uma unidade. Quando você participa da ceia, quando você celebra a ceia, você está dizendo: eu sou membro do corpo de Cristo. Eu pertenço ao corpo de Cristo. É isso. Por isso que lá em Apocalipse, Deus fala assim: porque você não é quente, nem frio, você é morno, eu vou vomitar você. Ele não está dizendo: eu vou jogar você fora, porque você não é um objeto que eu tenho na mão. Isso é interessante. Jesus está falando isso para quem? Para a igreja. Palavra dura. Você vomita o que está dentro de você. Jesus está dizendo: eu vou tirar você do meu corpo. Olha que coisa. Por quê, pastor? Porque a igreja está dentro do corpo. Ela faz parte do corpo. Aí talvez você me pergunte: pastor, mas se é isso que nos torna semelhantes a Deus, essa capacidade de sermos únicos, semelhantes a Deus e formar uma unidade coletiva, de sermos um entre nós, um num casamento, um com Deus, mas no céu nós vamos ser semelhantes aos anjos. Então significa que nós vamos perder a nossa característica principal, espiritual, nós vamos perder a nossa imagem de Deus de forma alguma. Por quê, pastor? Porque a Bíblia começa com um casamento. O casamento de Eva com Adão. Mas a Bíblia também termina com um casamento. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, a casa, a presença de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Está falando de casamento, coabitação, de estar junto. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. No céu, nós não nos casaremos entre nós, é isso que Jesus diz. Seremos semelhantes aos anjos, mas no céu haverá um casamento. É o casamento com o Cordeiro. Por isso, todo casamento aqui na terra é apenas um ensaio para o verdadeiro casamento. Todo casamento aqui na terra, ele prefigura o verdadeiro casamento. Por isso que a palavra esposa é: ame ao seu marido como a igreja
ama a Cristo. Ao marido ame a sua esposa, dê a vida por ela, como Cristo dá a vida pela igreja. Porque a ideia de Deus sobre casamento é a mesma revelação eterna para o céu. É a unidade dele com esse homem, que ele cria a sua imagem e a sua semelhança. Um dia nós estaremos nos céus e nós seremos um, não apenas entre nós, mas seremos um com o próprio Deus. João diz: amados, ainda não é revelado o que havemos de ser. Eu não sei o que significa ser um com Deus, irmãos. Mas sabe, uma vez eu li sobre aquela passagem, quando Jesus diz assim: ao que vencer, lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu li muitas coisas sobre isso. A pedrinha branca é dada ao vencedor. A pedrinha branca distinguia, era a libertação de alguém entre culpado e inocente. O inocente recebia a pedrinha branca e tal. Mas eu li algo, tradução de um material estrangeiro, que aquilo me impactou profundamente. Uma antiga cultura do Oriente Médio dizia o seguinte: na época não havia hotéis, não havia host, não havia nada disso. Então as pessoas dependiam, me ajuda aqui, Tiago, as pessoas dependiam da hospitalidade dos judeus ali. Quando alguém ia na casa de um amigo, na casa de um estranho às vezes, e essa pessoa o recebia na sua casa e o tratava bem. E desse acolhimento nascia uma amizade verdadeira, uma aproximação. E esses dois homens, essas duas famílias, queriam fazer uma aliança que seria passada para o seu filho, uma aliança eterna, que não teria fim, uma aliança perene. Então havia o seguinte costume: eles pegavam uma pedra branca, uma pedra lisa, pedrinha, e eles partiam essa pedrinha no meio, de forma que nenhuma outra pedra no mundo se encaixaria com aquela outra pedra. Você compreende? Somente essas duas pedras, porque pertenciam a uma só pedra, elas eram partidas. Por causa das circunstâncias, elas tinham que ser afastadas, mas era a mesma pedra, você compreende? Sobre uma das partes era escrito um nome íntimo, que ninguém conhecia. Sobre ambas as partes era escrito um nome. Como é que a tua família te chama, André, na intimidade? Dezinho? Pode falar? Dedé? Dedé? Dedé me recebeu na casa dele lá. Sempre chamei ele de Senhor André. Mas eu fiquei lá uns 15 dias. Depois de 15 dias eu estou chamando ele de Dedé. Despertou aqui o cronômetro. Sabe o que significa? Quando o pastor olha o relógio, significa nada, ele vai continuar pregando. Aí, depois de 15 dias, eu já estou chamando ele de Dezinho. Dezinho, porque é intimidade, virou amigo. E ele está me chamando, sabe como? Mute. Mute para lá, vai Mute, Mute. Meu pai, minha irmã me chama de Mute. Mute, Mute, Mute. Minha irmã. Chama 3 vezes, porque normalmente eu sou surdo. Muito distraído. A gente partiria essa pedra. Na parte que ficaria com ele, estaria escrito Mute. Na parte que ficasse comigo, estaria escrito Dedezinho. Dedezinho. Tá ok? A gente se muda. E o tempo passa. Depois de anos, um dia, nós nos encontramos de novo. Ele mudou muito, emagreceu, plantou cabelo, está com aquela cabeleira jogando assim. Que há 20 anos nós mudamos. Então ele vai chegar na minha casa e eu não vou conhecê-lo.
Mas ele vai dizer assim: ô Muti, opa, ninguém me chama de Muti. Ele vai dizer assim: ou filho dele. Nós temos uma aliança. E quando as pedras forem juntadas, eu vou dizer: então é você, Dezinho. Nós somos os amigos que estávamos afastados. Mas eu te conheço por um nome que ninguém conhece. E você me conhece por um nome que ninguém me conhece. Olha o que Jesus está dizendo: ao que vencer, lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece. É a única maneira que eu entendo isso é dizer o seguinte: no céu, você vai ter uma aliança com Deus, e esta aliança não é apenas coletiva, ela é única. Quando você falar com Jesus ou com Deus, vai ter um nome, que Ele vai saber que é exatamente você que está falando. Um dia alguém disse assim: pastor, se eu for para o céu, não me importa morar na cidade principal, não quero morar em nenhuma mansão, qualquer barraquinho no céu para mim já está bom. Você está favelizando o céu, cara. Você é humilde assim, lá na casa, não, um bairrozinho distante, lá no subúrbio do céu. Não vai ter isso não, irmão. No céu não vai ter anônimos, no céu não terá desconhecidos. No céu o propósito eterno é que você tenha uma aliança com Deus, porque você foi criado para isso. Olha o que João diz: amados, ainda não é revelado o que havemos de ser. Essa cadeira não tem a imagem de Deus. A jazida de ouro mais poderosa dessa terra, maior dessa terra, os animais mais belos dessa terra, o iate mais caro dessa terra, não tem a imagem de Deus. Quando os céus olham para a terra, e os céus buscam alguma coisa que espelhe a imagem de Deus, é um semelhante a você, é um ser humano, é você. E de que maneira perfeita isso revela a imagem de Deus na terra? Diga: a família. Duas coisas, duas lições eu encerro. Primeira lição: a família é o projeto de felicidade de Deus para o homem e para a mulher. Sozinho, qualquer ser humano é incompleto. Não importa a sabedoria, os céus vão dizer: não é bom. Não importa quanto curso, conhecimento você tem, os céus vão dizer: não é bom. Não importa as suas convicções, os céus vão dizer: não é bom. A imagem de Deus naquele que despreza uma família sempre será imperfeita, por opção. Quando Deus olha, quando o mundo espiritual olha para a terra e procura algo que espelhe exatamente a imagem de Deus nesse planeta, eles não enxergam um iate, eles não enxergam uma floresta exuberante, eles não enxergam um sol alaranjado de um pôr de sol bonito, lindo, pitoresco. Não, o que os céus olham para a terra, o mundo espiritual olha para a terra e vê mais parecido com Deus é um homem, uma mulher, uma família, os seus filhos. É o que Deus diz: isso é muito bom, isso é o perfeito, isso é o planejado, isso é o que eu intencionei, é o que aproxima o homem do ideal de Deus. E a Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A segunda verdade que eu extraio disso é que a família sempre foi e será o alvo principal de Satanás. Sempre foi e sempre será. Quando o homem peca, veja, ele não fecha os seus olhos porque ele viu o fruto. Ele não lava suas mãos porque ele pegou no fruto. Ele não lava sua boca porque ele comeu o fruto. Ele cobre o seu órgão sexual, que não tinha absolutamente nada a ver com o fruto. Mas a consequência do pecado, primeiro, foi atingir a família. Porque o propósito da família, ao criar homens semelhantes a Deus, é dizer: vocês vão reproduzir a minha imagem, espalhem-se pela terra, dominem a terra, porque onde estiver um homem, é a minha glória, é a minha presença, é a minha imagem sendo espalhada pela terra. Quando Satanás disse: eu vou trazer o pecado, então o homem vai gerar pecadores, Deus estava dizendo assim: eu tinha um projeto, mas o pecado, Satanás, visou atrapalhar esse projeto. Por isso nada foi mais atingido na terra do que a família por causa do pecado.
É isso que nós vamos desenvolver. Por que, pastor? Ele odeia tanto a família. Por quê? Simples. Porque quando ele olha para a terra, o que ele vê mais parecido com Deus? A família. E quem ele odeia? Deus. Quem o expulsou? Deus. Quem o julgou? Deus. Qual era o desejo dele? Ser semelhante a Deus. O que ele mais pensava na vida, o que ele mais ambicionava? Ser semelhante a Deus. Mas ele foi? Não. Ele foi expulso. Então, quando ele olha para sua família, ele tem inveja. Quando ele olha para sua família, ele vê Deus. Quando ele olha para sua família, é o que ele mais arquiteta. Eu tenho que destruir, eu tenho que impedir, eu tenho que colocar separação, eu tenho que dividir. Separar aquilo que Deus une, separar aquilo que Deus uniu, é um propósito satânico. Quer seja um homem, quer seja Satanás, quer seja o pastor, quer seja os sogros. O que separa aquilo que Deus uniu está lutando contra um propósito de Deus. Quando ele olha para você e para sua esposa, para você e seu esposo, sabe o que ele vê? Ele vê a imagem de Deus que ele tanto invejou. Ele vê a imagem daquele que o julgou. Não é por acaso que ele vai trabalhar diuturnamente para afastar você da sua esposa, para afastar você do seu esposo. Machismo é uma invenção satânica. Feminismo é uma invenção satânica. Tudo aquilo que foge ao padrão de Deus é uma invenção satânica. Para quê, pastor? Para perverter o projeto. Para impedir. Agora, toda vez que um casal se une, através das bênçãos de um sacerdote, mesmo que não seja o pastor, mesmo que eles não tenham uma fé cristã exatamente como a nossa, eles formam a imagem de Deus. Eu quero que você fique de pé. Até hoje, Satanás tenta destruir as famílias, como fez com o primeiro casal. De que maneira, pastor? Com o pecado. É através do pecado. Satanás conseguiu interferir nos planos de Deus. Ele fez isso. O casamento foi dado por Deus como uma forma de impactar o verdadeiro amor, a verdadeira dedicação. Quando o pecado entrou, Adão que disse para Eva: você é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Qual foi a primeira coisa que Adão disse? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Entre o egoísmo, o individualismo, a não responsabilização. O que é isso, pastor? Consequência do pecado, separou o casal. Sabe qual a solução? Deus deu a seguinte solução. Primeiro, Deus passou a usar homens para revelar a sua vontade. Os profetas. Deus disse: eu não desisto do homem. Eu não desisto da família. Segundo, Deus deixou a sua palavra. Deus registrou a sua vontade num livro, está aqui. Você quer saber como ser feliz? Está aqui. Você quer saber o manual para viver segundo Deus? Está aqui. Você quer saber o caminho, o que Deus pensa, o que Deus planeja? Está aqui. Essa verdade é aqui. Está registrado aqui. Terceiro, Deus enviou o seu próprio filho para resgatar o homem. Era um projeto tão importante. O homem é tão amado que Deus não mandou um anjo. Deus mandou o seu próprio filho. A Bíblia diz que ele se fez carne, habitou entre nós. Ele morreu por você. Ele entregou a vida por você. Em quarto lugar, Deus planejou uma igreja para abrigar você. Daqui a porta do céu. Daqui uma porta de salvação. Nós não estamos aqui para nos apresentar. Nós não estamos aqui para cobrar nada de você, nem para impor nada para você. O propósito de estarmos aqui é para pregar uma mensagem que pode transformar a sua vida. Uma mensagem que pode abençoar a sua família. Aqui é um lugar que você pode tirar as sandálias ou as proteções ou todos os cuidados, porque nada aqui vai lhe machucar. Nada aqui vai tirar algo de você, a não ser que isso seja ruim, a não ser que isso esteja destruindo sua vida. Mas tudo que será feito aqui é para acrescentar bênção de Deus a você. Estamos aqui para abençoar a sua família, para abençoar a sua vida. A igreja não é um projeto de um homem, a igreja é um projeto de Deus. A igreja é coluna e firmeza da verdade, é um plano de Deus para que o evangelho seja pregado, a salvação nesse lugar. Mas principalmente, e de forma presente e contínua, o Espírito Santo foi enviado
para falar conosco, para viver em nós. A fé nunca é uma capacidade humana. É o Espírito Santo quem acende a centelha no coração do homem. Eu posso falar aqui por mais 10 horas, se o Espírito Santo não falar ao seu coração, as minhas palavras são levadas pelo vento. A fé não é uma convicção intelectual. A fé é um convencimento profundo gerado pelo Espírito Santo. Não depende de compreensão. Você era cego, agora você vê, como é que é? Não sei. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ué, tu não era crente, agora tu é crente. Tu falava mal de igreja, agora tu é crente. Como é que é? Não sei. Agora eu creio. Escute, para quem não crê, nenhum argumento é suficiente. Mas para quem crê, nenhum argumento é necessário. Por quê, pastor? É o Espírito Santo quem fala ao coração do homem. A Bíblia diz: ninguém fala que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tudo que eu estou falando aqui só vai criar sentido dentro de você se o Espírito Santo estiver falando com você. Porque a fé é um dom de Deus. Escute, mortos não creem, mortos não adoram. O homem no pecado, ele está morto espiritualmente. Então ele não tem a capacidade de crer. Você pode brigar com seu parente. Você pode dizer: pô, como é que você não vê? Você tem que se arrepender. Escute, não adianta gritar. Não é sua voz. Não é força. Entendeu? Não é argumento, é o Espírito. Se o Espírito Santo não colocar fé dentro de você, isso aqui tudo para você não tem sentido. Agora, se você for capaz de crer, se você crer, escute, tudo é possível ao que crê. A fé é capaz de reconduzir você de novo ao propósito. Você foi criado para dominar, não para ser escravo. Você foi criado para ser feliz, não para viver em infelicidade. Você foi criado para espelhar a imagem de Deus, de um ser poderoso, de um ser criador, criativo, e não a imagem de um fracassado. Você tem a imagem de Deus. Você foi criado para viver em plenitude e para reinar nessa terra. De que maneira eu posso viver isso, pastor? Buscando o reino de Deus, buscando sua justiça, por meio da fé. Eu quero orar por você. Quem sabe você está aqui e você crê, você acredita, mas você precisa transformar a sua fé em atitude. Porque uma fé internalizada não serve para nada. Compreende? Se você crê, mas ficar aqui dentro de você, Paulo diz: aquele que crê e declarar com os seus lábios será salvo. Declarar com os lábios significa expressar a sua fé. Se você quer hoje, nessa noite, dizer: Jesus, eu quero te receber como meu Senhor. Jesus, eu quero entregar a minha vida, a minha família, os meus planos, os meus projetos. Eu quero me alinhar a minha vida com a tua vontade. Eu não estou falando de minha igreja, não. Estou falando de minha religião, não. Eu estou falando de ter uma vida transformada pelo poder de Deus que está aqui. Se você quiser, eu quero orar por você.